Eu sou a Kézia, hoje estou aqui com uma pessoa muito querida. Nós vamos bater um papo sobre a maternidade, sobre a feminilidade e a mulher voltando o lar, a ministério e os filhos para o Senhor. Eu espero que você fique até o final e desfrute, pegue a palavra, pegue o cuidado dessa pessoa querida. Ela tem se preocupado com a próxima geração. Então, fica ligadinho no nosso bate-papo de hoje. Amém. Quem é você? O que você faz? E como você descobriu o seu chamado, o seu propósito? Então, eu sou Cristiane, eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Anderson, mãe do Kevin, da Stephanie. Deus me deu crianças para pastorear, então é um presente lindo, especial e que exige muita responsabilidade. E eu descobri isso há uns 4 anos. Uau, recente. Foi. Eu lembro que Deus falou muito claramente comigo. A gente estava na igreja e eu estava maravilhada com a igreja, porque eu tinha vindo de uma igreja de um outro idioma e vim para a igreja brasileira. A igreja brasileira é calorosa, é aquela coisa, né? E Deus falou assim comigo, então, para entrar nesse lugar, as crianças precisam estar preparadas. E aí foi uma analogia com a entrada na arca. Eu não podia falar assim para Deus, né? Olha, Deus, e o que eu tenho a ver com isso? Aquilo que eu entendi que Deus falou comigo foi: prepara, porque é isso que você vai fazer. Uau. Então, e aquilo para mim, o culto acabou, tá? Acabou. Porque eu questionando Deus, tipo, a minha fase de cuidar de criança já passou, meus filhos são grandes, adolescentes. E aí eu me levantei de uma forma tão diferente que eu não era a mesma que sempre servi no Ministério Infantil. Eu era diferente. Deus me levantou assim com uma ousadia que realmente não era por mim, não era meu. E aí volta lá na minha infância, que onde eu tinha uma igrejinha, e interessante que há pouco tempo eu descobri algo. Eu venho de São Paulo. São Paulo não tem dentro de quintal, não tem árvore, não tem essas coisas. Mas a gente tinha um quintal e tinha uma árvore. E para mim, assim, eu posicionava a igrejinha lá, as cadeiras, e eu posicionava em frente àquela árvore. Porque para mim, para falar de Jesus, eu tinha que subir naquela árvore. Só que a ligação que eu fazia da árvore era com quem na Bíblia fala? Zaqueu. Zaqueu não era a melhor, assim, referência por muitos anos. Quer dizer, eu questionei o porquê de Zaqueu. Por que a minha referência da igrejinha era Zaqueu? E há pouco tempo, quando eu desisti de perguntar para Deus, isso tem 30 e poucos anos. Deus falou comigo, sabe o quê? Porque Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele foi notado por Jesus. E aí, além de tudo, ele foi salvo e a casa dele foi salva. Eu, quando eu era criança, eu tinha no meu quarto Atos 16:31 e eles disseram, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Como eu já disse, eu cresci indo para a igreja de várias gerações de crentes, mas os meus pais não eram crentes. Então, há pouco tempo eu descobri a minha conexão com Zaqueu. Eu queria ver Jesus, eu queria ser notada por Jesus e eu queria que a salvação entrasse na minha casa. Então eu falei, Deus, muito obrigada, porque depois de tantos e tantos e tantos anos, Deus respondeu aquele meu questionamento. Então hoje, para mim, eu olho uma árvore, eu olho como um símbolo de esperança, sabe? De salvação. Amém. Então eu não sei porquê, mas eu quis compartilhar isso com você. Tá ótimo. Antes de vir para cá, eu tinha pensado muito na pregação que você deu sobre Joquebede. 3 mulheres importantíssimas no destino e no futuro de uma criança. E eu vim muito emocionada até, porque eu pensei assim, 3 pessoas que foram fundamentais no desenvolvimento daquela criança. Que é a mãe, que ela confiou ao entregar, que é Miriam, que ela acompanhou o processo até ela tomar uma decisão de eu sei quem pode cuidar, e aquela moça que era a filha de Faraó, que foi quem teve a empatia e uma sensibilidade de cuidar. Então, o processo de cuidado, de zelo e de crescimento de Moisés,
ele foi diretamente ligado a 3 mulheres. E como é fundamental o papel da mulher no desenvolvimento de uma criança, né? E eu fico muito feliz de poder estar conversando com você hoje, porque o seu papel, a gente vai falar um pouco lá de trás, mas o seu papel hoje é de apontar a direção. Talvez não vai mudar a vida de ninguém hoje, você não vai ver uma grande mudança. Mas assim como essas 3 mulheres, eu vejo a pastora Cris fundamental no desenvolvimento da criança. Então essa mulher que nós vamos descobrir mais sobre você hoje, aponta a direção, aponta caminho e está posicionada no lugar certo, para a hora certa, para o tempo certo. Amém? Você falar isso, porque Miriam acompanhou, porque 2 delas não acompanharam muito o processo de Moisés, mas a Miriam, ela ficou por muito tempo, né? E ela esteve ali presente, ela fez parte diretamente do chamado dele, né? Caminhou com ele. Então, isso é, assim, me marcou muito, tanto como o Arão, que não é uma mulher, né? É um irmão mais velho, segundo filho, mas assim, acho bonito, porque Deus trabalhou diretamente com a família ali, né? E o quão importante é uma família conhecer a base, que é Jesus. Qual o papel da mãe no molde da fé e apontar essa geração para o filho? A fé. Primeiramente, né, acho que o filho é o nosso primeiro discipulado. Né? Nós somos discipuladores dos nossos filhos. E o filho, ele olha diretamente, porque ele passa muito mais tempo com a mãe. Então, ele olha diretamente para a mãe. E uma mãe de fé, uma mãe que ele vê ali no dia a dia, que a mãe para durante o dia, faz orações, a mãe é aquela que muitas das vezes está lendo a Bíblia e mostra, porque a mãe, ela deve apontar o caminho, mostrar o caminho para o filho. Então, ela está ali e mostra para o filho, né? Olha, você fez isso, você ensina o seu filho a confiar, a obedecer e a ter fé. Mas é vivendo isso, ele vendo através de você. E eu acho de extrema importância uma mãe mostrar para os filhos, mesmo pequenininho, falar, a mamãe está orando para que o papai tenha um emprego melhor. E aí depois você ir contar para o filho, olha, o papai conseguiu, lembra que a gente estava orando? E orar junto com o filho. Incentivando a criança. Motivando ele a orar. Porque aí quando ele vê uma necessidade, que ele fala assim, peraí, os meus pais não têm esse dinheiro, mas eu vou pedir para Deus, porque ele é o dono de tudo. Então a mãe, quando ele vê a mãe fazendo, ele vai fazer, porque ele sabe que o que a mãe faz é o certo. Amém. Qual a importância de ser uma intercessora no futuro dos filhos? Eu creio que a intercessão, quando a gente ora, a gente está protegendo, a gente está dando um destino espiritual para os nossos filhos, por experiência própria. Que eu lembro quando eu engravidei, eu já contei esse testemunho, Deus me deu um direcionamento para orar pelo meu filho. Eu não tinha ideia do que era aquela oração, mas eu sabia que Deus estava me direcionando a algo. Então, aquela oração, eu estava orando pelo destino espiritual dos meus filhos. Então, era proteção. Uma mãe deve orar pelas amizades dos filhos. E por tudo que envolve, e pedir para o Senhor mesmo que te dê o direcionamento, porque a intercessão não é aquilo que a gente escolhe. Na verdade, é tão incrível interceder que é aquilo que Deus escolhe para você. Até nisso, Deus é tão maravilhoso que Ele te dá. Só assim, não, você vai interceder por isso. Agora é o momento de interceder pelos filhos, porque Deus está preparando ali uma turma para caminhar com seu filho, para que ele encontre aquele destino que o Senhor tem para ele. E assim vai. Então é de extrema importância. E eu acredito até que seja por fase também, né? A minha fase ainda é 4 anos, mas a tua já passou para a adolescência, para a maioridade. Então, cada fase, Deus vai direcionando qual é o tema da fase. Seria mais ou menos assim, né? A gente ter esse discernimento em Deus, né, Cris? Sobre eu preciso buscar hoje e dar entendimento e apontar o TEL hoje. Mas a fase da adolescência já é de proteção mesmo, uma coisa mais
E seria interessante até ser falado mais sobre isso, para que mães de fases diferentes, elas consigam até ajuda, porque às vezes elas não sabem, tá só orando, ai Deus guarda meu filho, e Deus quer que a gente tenha entendimento para poder sermos assertivas. Não é que vamos acertar 100%, mas quanto intencionalidade nós tivermos, melhor, porque o mundo espiritual, ele reage às nossas falas, né? Orações, declarações. As nossas palavras, as nossas palavras. Exatamente. Você falou aí, eu até mencionei a amizade. A adolescência é uma fase, né? Onde que tudo o que os amigos falam ou fazem é de extrema importância e de relevância. Porque o meu amigo está fazendo, então eu tenho que fazer também. Então nós precisamos, nessa fase, orar muito pelos amigos, para que os nossos filhos encontrem os amigos de Deus. E quando é pequeno, apontar o caminho. E no meu caso, é mais difícil. Porque os meus filhos já são adultos. E aí eu tenho muito conversado com Deus, né? Pedido para Deus para me mostrar o que eu preciso orar por eles. Ainda hoje, né? Uma já saiu de casa, mas ainda hoje continua orando. E mesmo assim, porque, por exemplo, a gente pede, né? Ó, Senhor, prepara um marido, prepara uma esposa. E aí, quando casa, e aí? Qual é a oração agora? O que eu faço agora? Não é? Então, a gente, eu acho que nós, por nós mesmos, a gente não se dá conta, não tem como. Não tem como você ter a sabedoria, porque você não sabe qual vai ser o amanhã. Mas o Senhor está no amanhã. Então, você pede para Ele, Senhor, o que eu preciso orar nesse momento, nessa fase. Então, eu acredito que é isso. O tema mexe muito comigo, né? Porque eu já sou intencional. Eu já tenho uma vida, assim, acordei intencional no meu dia, eu sou intencional com o Theo. Eu penso muito de ensinar ele alguma coisa nova, um desenho novo, seja uma música nova. Eu sou muito atenta aos detalhes. Apesar da criança de 4 anos, ter a arte da criança de 4 anos, mas nós, eu e o meu esposo, nós temos muita intencionalidade com ele. Então é engraçado que essa noite ele teve um sonho e ele me contou. Ele acordou, a primeira coisa que ele falou foi: mamãe, eu tive um sonho. No sonho ele disse o que acontecia no sonho, né? E ele falava assim, vou até falar como foi o sonho. Ele falou assim: Satanás tentava nos cercar, eu, mamãe e papai. Só que eu tive muita coragem e aí eu expulsei em nome de Jesus e ele caiu e foi embora. Então, assim, essa noite eu falei, uau, a intenção que a gente explica para ele, da oração, da coragem, de ter fé e de saber que o que tem nele é maior do que está fora, já tem efeito que no sonho dele ele já usou. Então, assim, a nossa intencionalidade é, eu tento ser o mais intencional em tudo possível, sabe? E aí, ó, muitas das crianças, elas aprendem o quê? Cuidado, que os pais falam, cuidado, olha o diabo, olha Satanás. E aí, o seu filho, ele não teve medo. Por quê? Porque vocês não têm medo. Então, vocês não passaram isso para ele. Então, é aí onde veio essa coragem. A gente até fala lá no Ministério Infantil algumas declarações. E uma delas é essa, de que a gente não precisa ter medo. Amém. O peso da palavra da mãe, ela cria um ambiente de amor, mesmo de fases difíceis. Como você enxerga isso, assim? Que os filhos, eles nos vê de maneira diferente. Como você hoje vê sua mãe de uma maneira diferente. Então, eu creio, igual você falou, da intencionalidade. Eu acredito que você vai conversando com seu filho e mostrando as coisas de acordo à idade dele. E aí ele vai olhando para você. Inclusive apontar também os nossos erros. Os filhos precisam ver que a gente erra. A gente não é essa pessoa assim, que tudo que a gente fala é certo. Então eu creio que a gente trazer os filhos para perto, quando eles são maiores, a gente quer corrigir muito o filho, mas mostrar para eles que a gente erra também. Olha, eu errei quando eu tinha a sua idade, eu erro hoje. Às vezes eu erro por não ser constante. Às vezes eu erro porque eu procrastino alguma coisa. Então, acho que quando você mostra essa debilidade para um filho maior, ele te vê como mais humana. Mais acessível, né? Em Efésios 6:4, diz que a Bíblia fala da criação de filhos, na instrução do Senhor. O pai não deve provocar a ira dos filhos. E muitas das vezes eu vejo assim que um pai
ele vai corrigir o filho, isso já aconteceu, eu estou falando por experiência própria. A gente fala tantas coisas, que aquilo vai irritando a criança, que a criança, ao invés de aprender aquilo que ela precisa aprender, o que ela grava é só aquelas palavras que não foram de sabedoria. Porque, por exemplo, a correção, a disciplina, né? Muitas das vezes a gente quer corrigir os filhos e a gente não tem sabedoria. Pensa que correção é bater. Ah, porque a Bíblia fala da instrução com a vara. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas isso não aplica em todos os casos. Teve uma vez quando os meus filhos, um tinha 9 e um tinha 7. E eu fui corrigir com a vara. E nada aconteceu. Porque o que é a correção? A correção, ela serve para que haja uma mudança de comportamento. E a pessoa tem que estar ciente, olha, eu preciso mudar nisso. E o que aconteceu foi, eu instruí dessa maneira, e aí o tempo passou e voltou tudo como eles já estavam fazendo. Um contando mentira, e mentira sim. Por exemplo, quem comeu esse chocolate? Só tinha eu e ele. Tava a fuga, né? Aí ele falava assim, não fui eu. E só tinha eu e ele. E a minha filha era um tal de todo dia chegar com um apontador diferente, coisinhas, pequenos furtos. E aí eu deixei de castigo. E aí nada mudou também. Naquele momento eu pedi direcionamento a Deus, porque eu falei assim, não está dando certo essa correção. Eu estou irritando os meus filhos porque eles ficavam bravos e nada está mudando. E aí eu pedi instrução para Deus. Porque parece que muitas das coisas na criação dos filhos, você falou da intencionalidade, mas nem todo mundo é assim. A maioria dos pais, nós achamos que a gente já nasce com um manual, assim, o filho nasceu e você sabe exatamente tudo que tem que fazer. E não é. Aí aquilo me ensinou que eu tenho que pedir a instrução de Deus em tudo o que eu faço. Eu devo ser intencional nos meus ensinamentos. E se eu não tenho a instrução de Deus, eu não vou ser intencional. Aí o que aconteceu? Aquele dia foi uma oração de desespero, porque eu me lembrava daquelas coisas que uma mãe crente, eu acho que deve pensar, né? Meu Deus, Deus me deu para cuidar e eu não estou cuidando, e depois eu vou prestar conta a Ele. E foi engraçado que eu fui no YouTube e coloquei assim, visões do inferno. E não tinha, era um fogo, queimava, mas era um som horroroso de pessoas gritando e eles queimando, né? Não tinha nem, era só um fogo e essa gritaria. E aí eu peguei meus 2 filhos e sentei e falei assim para eles, olha, a Bíblia diz que quem rouba não vai para o céu e quem mente não vai para o céu. E olha para onde que vai. E eu nunca fui essa mãe, eu não sou essa pessoa de, tipo assim, eu quero que os meus filhos, eu quero que as crianças aprendam a amar Jesus e queiram estar aos pés dele, independente de diabo, sabe? Eu quero estar nesse lugar. Mas aí, nesse momento, eu fui instruída por Deus, eu creio, a falar sobre o inferno. Tá? E o meu filho fazia assim, lá, 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 lá. Eu não quero ouvir. A minha filha assistia assim, ó. Aí descia a lágrima assim, ó, e ela assistindo. E o interessante foi que depois disso, eu orei com eles, eu falei, você quer ir morar nesse lugar? Aí os 2 não. E aquilo eu aprendi, aquilo foi uma lição tão grande para mim, porque a primeira coisa na maternidade é que Deus nos ensina, para depois a gente ensinar o nosso filho. E aquilo me ensinou. E a correção é exatamente onde o filho entende que ele não deve mais fazer aquilo. E eu não precisei nunca mais corrigi-los. Só mostrando um exemplo sobre céu e inferno. Então foi isso. Eles falaram, eu não quero ir para esse lugar. E pronto. Então eu acho que a isso eles tinham 7, 8 anos. Com 15 anos, de repente a mãe pode falar, olha meu filho, olha para onde leva as drogas. Sabe, ser intencional nas suas conversas. Não, por exemplo, adolescente, eles precisam de muitos dados. Às vezes a gente vai conversar e usa palavras, e para os seus filhos falam assim, não sabe de nada. Mas aí você pega as estatísticas, os dados e mostra para eles, aí é onde aquela sua palavra ela vai ter um efeito.
como podemos ensinar nossos filhos a controlar as emoções deles? Porque às vezes, muitas vezes a gente vai e fala as coisas para a criança e eu falo, caraca, ou então engole o choro. Ó, eu deixava meus filhos chorar, podia chorar rios. Porque eu acho que a gente não deve inibir. O primeiro passo é, o que é a raiva? O que eu sinto? Explica o que é a raiva, o que, que você está sentindo? Primeiro você pergunta. E o porquê você reagiu dessa forma. E aí, dentro das emoções, a gente pode ensinar sobre a Bíblia. Por exemplo, raiva. Caim sentiu raiva. Ele não, quando a gente sente raiva, aí o que aconteceu? Caim, ele fez algo que não agradou a Deus. A gente sente, mas a gente precisa aprender a controlar aquilo dali. E como é que a gente controla? A gente não tem como controlar, mas a gente tem o nosso amigo Espírito Santo, que mora dentro de nós. E o Espírito Santo, a gente fala para ele, olha, Espírito Santo, essa é que eu tô falando com as crianças, né? Não, ia acontecer uma cena hoje, depois eu conto. E aí a gente fala, olha, Espírito Santo, eu não tô dando conta, eu tô com muita raiva. Porque a gente fica com raiva. Fica, mas natural. a gente não pode reagir. Eu não posso ir lá e bater, eu não posso ir matar o outro. Então a gente pede, entrega para o nosso amigo Espírito Santo e pede para ele, para que ele nos ajude. Que ele nos ajude. E aí a gente vai conversando com a criança. Ela precisa descobrir, né? Ela precisa ser guiada. Direcionada, guiada. Ó, isso é raiva, isso é amor, isso é alegria. Eu ri porque o Theo hoje, eu pedi para ele estava montando quebra-cabeça, e eu pedi para ele pegar os quebra-cabeças para guardar, porque a gente ia almoçar. E ele lá pegou um caminhão para ir resgatando, por um, e tinha um monte, assim. O almoço esfriando. Aí eu alterei, eu falei assim, vai, Theo, você quer. Aí ele calmamente continuou pegando, ele olhou pra mim e falou assim, você tá com raiva? A sua emoção hoje é raiva? Ele já aprendeu sobre as emoções. Aí ele disse, a raiva é de Deus? As crianças, eles usam aquilo que a gente ensina. Então foi quando ele falou isso, aí eu, realmente, meu filho, a mamãe sentiu, não foi raiva, mas ficou nervosa, né? Mas para ele era raiva, cabia na raiva. A mamãe ficou nervosa, mas já passou, ó, já tá tudo ok, eu sou de Deus, tá bom? Ele, então tá bom, eu vou continuar. Aí continuou pegando, eu fui pacientemente esperando ele pegar um por um. E depois ele comeu a comida dele. Então para mim foi um retorno breve hoje, foi rápido. Mas é interessante que muitas vezes eu acho que acontece com a gente é que a gente quer muito ensinar. A mãe ama ensinar, né? Mas a gente não gosta de aprender, né? Então eu acredito que é Deus trabalhando nosso pai, trabalhando nós, e a gente trabalhando nos nossos filhos, que vai voltar para o pai. Então é algo assim que a gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente fala. Se aquilo ainda não foi trabalhado em você, uma hora você vai precisar que aquela emoção, no caso, reciclar. Passar pela reciclagem. Mais ou menos. De que forma declarações proféticas pode quebrar ciclos de medo nas famílias? A gente está falando muito na maternidade, né? Porque foi um direcionamento de propósito que Deus te deu para lidar não só com os seus dois, mas com de milhares de pessoas. Que vai passar e passa pelas suas mãos várias crianças que lá no futuro você vai descobrir como foi importante o seu papel na vida deles. E eu creio assim que o medo, ele não está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito, está em Timóteo, 2 Timóteo. Ele não nos deu o espírito de medo. Então, o medo não é algo que vem de Deus. Quando uma mãe ela declara a palavra de Deus, ela define a cultura espiritual, né? Então, eu creio assim. E aí, como é? Só que eu tenho que buscar ali dentro da Bíblia aqueles exemplos. Então, Esther é um grande exemplo, né? Que ela se preparou. E quando eu paro para analisar, será que ela não teve um pouquinho de medo ali para se apresentar diante do rei? Mas ela foi ousada, ela chegou ali, porque o medo ele não deve nos impedir. Então, eu acredito que sim, pela oração, assim, quando nós temos o Espírito Santo dentro da gente tem aquela briga, né? Mas a gente vai pela coragem do Espírito Santo. É igual o Davi também, né? Para criança, por exemplo. Porque para nós mulheres, eu acho que isso era um grande exemplo.
disso, né? A própria Joquebede, ao colocar o filho dela naquele rio, né? Acho que ela teve um pouco de medo, porém o medo não a impediu. Então ela quebrou isso. Então a Esther quebrou isso. Davi, quando foi enfrentar Golias, será que ele não sentiu um pouquinho de medo? Mas ele era ungido do Senhor. E ele foi, então ele quebrou aquilo. Então acho que dentro de nós, a gente fala, não deve haver medo, mas a gente tem. Mas a gente sobressai, né? A gente entende que pelo Espírito Santo, ele nos dá um espírito de ousadia e a gente tira o medo. E aí quando você deixa esse medo, é quando você vence. É quando você quebra aqueles ciclos do passado da sua família. Onde você fala assim, mas na minha família ninguém conseguiu, a partir de mim só bênção. A partir de mim não vai ser assim. Na minha casa não vai ser assim. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. É diferente. Então não vai ser assim. Não vai ter um ciclo de repetição, né? Exatamente. É nisso que eu... De que maneira o papel da mãe, da professora, da líder, da pastora pode inspirar novos líderes, novos pastores, novos missionários, né, na obra de Deus, do reino, né? Encorajar as pessoas, as mulheres que estão ouvindo, a inspirar seus filhos, a inspirar, enfim, crianças, para buscar esse chamado ministerial, né, para as crianças quererem não somente ser um bom profissional, mas servir ao reino, né, de alguma maneira. Olha, eu creio, por exemplo, primeiro que uma mãe ela tem que ser uma mãe de oração e de leitura da palavra. E daí Deus vai te dando direcionamento. E primeiramente, igual a gente já falou, a mãe ela tem que viver aquilo que ela prega. Uma líder, ela tem que viver aquilo que ela prega. E aí, a gente muito fala de tipo assim, eu sou a Bíblia que muitas pessoas lê. Então eu acredito muito nisso, sabe? Se você vive aquele propósito, aquilo que Deus tem para você, intensamente, intencionalmente, você inspira pessoas. Porque as pessoas olham para você e falam, uau, aquela pessoa carrega algo diferente, a unção de Deus que está sobre a vida dela. Então eu quero viver aquilo que ela vive. Então eu creio que essa é a inspiração. É claro que existe uma tese só. Mas aquilo que você vive em Deus, ele fala, qual que é o segredo? O segredo é busca, renúncia, tem um monte de coisa, mas o básico é leitura da palavra, oração, e ouvir e praticar aquilo que Deus manda. E cada um Deus vai usar de uma maneira diferente. Então é isso, eu conheço tenho conversado com diversas pessoas que têm desistido, sabe, do chamado, acham que está sendo muito difícil. E o que eu tenho para dizer a essas pessoas é que confia em Deus. Ora e pede a Ele o direcionamento. Porque nada é nosso, tudo é dele. E o maior interessado em ganhar as almas, em salvar as pessoas, é o nosso Senhor. Então, continua, ora, busca a palavra e pede para Ele o direcionamento. Às vezes a gente tem que mudar de rota, né? Às vezes a gente tem que mudar a maneira da gente falar. Às vezes você está trabalhando com mulheres, Deus vai te direcionar a trabalhar com adolescentes. Ou às vezes você trabalha com mulheres em um determinado lugar e ele vai te trazer para outro. Às vezes é um tempo de você aprender. Então é você pedir mesmo para Deus o direcionamento para você, independente do que as outras pessoas estão fazendo nesse momento. Como a maternidade pode ajudar a impactar a comunidade? Então, a maternidade, uma mãe, ela influencia os filhos, e a mulher, lá em Provérbios 31, fala que a mulher, sabe, é aquela que está dentro ensina a família, a comunidade e tal. Então, eu creio que uma mãe, ela pode influenciar os filhos, e a partir daquela família, porque uma família que serve a Deus, ela deve ser diferente naquele lugar. Eu creio que através da vida dela, ela pode impactar uma comunidade. Ela pode salvar aquele bairro. E aí o direcionamento de Deus é bem diferente. Às vezes é através de uma conversa.
Um café, um café. um Gente, bolo. nada como algo informal, né? Um café. Você Eu chamar penso alguém nisso. para sua casa, os filhos vão brincar, né? Que aqui tem muito isso, né? Até a brincadeira que é programada, né? É. Então a mãe marca lá, vamos levar os nossos filhos para brincar entre 2 e 4. E naquele momento é o momento dessa mulher de Provérbios 31 agir. Na comunidade. Ela olhar e analisar aquelas pessoas e ver, ó, é aqui que eu vou falar de Jesus. Qual mensagem profética, declaração profética você gostaria de deixar para as mães, para as crianças, para a geração? Olha, eu estava falando de Salmo 78, que fala assim: contaremos à próxima geração os louváveis feitos de Deus. Amém. Então, o que eu tenho para dizer para essas mães é: posicionem-se. Deus está restaurando altares familiares, Deus está levantando mães intercessoras, Deus está fortalecendo mulheres cansadas e Deus está formando uma geração firme na palavra. É isso que eu queria deixar para as mães. Uau, que forte. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelas suas mãos que se empenham há tanto tempo e com tanto zelo pelos nossos pequenos, porque eu me incluo nisso, né? Incluo a minha casa, incluo meu filho, de ser visto com um currículo anual muito bem programado, muito bem elaborado. O Theo, ele fala tudo que acontece na sala. Até os erros dele ele fala. Olha, hoje eu não fui legal, eu fiz uma coisa errada, mas eu pedi desculpas, ele sempre aponta. Mas ele fala muito do que ele aprendeu, como foi a didática. É engraçado. Ele chega no carro, eu falo, filho, como foi essa aula? Foi assim, 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 usamos o material tal, X, Y. E ele é muito prestativo, assim, e sabe falar. Então ele absorve e sabe contar. Mas isso, por trás de tudo isso, existem professores que estão muito bem preparados, porque existia uma pessoa disponível para equipar uma equipe. E eu queria te agradecer muito, porque hoje nós falamos com a mulher que tem a visão de futuro. Hoje nós falamos com a mulher que o Senhor deu uma visão de águia para ela, para que ela, a casa dela, o esposo dela, fossem pessoas posicionadas pró-reino. Olha, nós vamos conduzir uma geração inteira. Outras gerações ouvirão de quando era criança, o que fazia na igreja, o que fazia na sala, porque a tia Cris, a pastora Cris, o pastor Anderson, condicionavam eles à presença de Deus de uma maneira leve, educativa, e eles hoje são crentes, hoje a família deles são crentes. Então nós vamos ouvir testemunhos da sua vida. Amém. É engraçado, você está falando, mas eu também tive essas pessoas que falaram, que me prepararam, que foram usadas por Deus. Eu sou muito grata a Deus por ter nascido em um berço, né, evangélico. Tem história aí de gerações, e pela minha mãe que me instruiu no caminho. Ela me ensinou o caminho, ela não ia. Mas eu tive o privilégio, no final da vida da minha mãe, que era o meu grande sonho, a gente congregar juntas. E muito obrigada, viu, por estar aqui na minha casa, pelo convite. É uma bênção falar sobre Deus, sobre o ministério, sobre as maravilhas dele, sobre o cuidado dele, porque o que a gente falou tudo aqui é o cuidado, a preparação de Deus, né, para cada uma de nós, para as mães, para as gerações vindouras, né? E é isso, muito, muito obrigada.